para salientar ainda mais, vamos entrar e pegar como exemplo dessa inserção de hábitos, e de que como algumas empresas fizeram e fazem uso de tal ideia, e inserem comportamentos na humanidade que perduram para todo o sempre. É verdadeiramente notável como, nos primórdios do século XIX, somente uma parcela ínfima de 7% dos cidadãos americanos abraçava o uso regular deficiente de produto para a limpeza da boca e dos dentes. Nesse cenário desafiador, a Pepsodent engendrou uma estratégia verdadeiramente brilhante. Num intervalo de meros 10 anos, após esse modesto percentual inicial de 7%, experimentou um crescimento exponencial, atingindo uma impressionante taxa de mais de 65%. Mas o que exatamente impulsionou esse sucesso fenomenal? A resposta reside na habilidade da Pepsodent em instaurar o hábito da escovação dentária na cultura cotidiana dos americanos, usando a tática de inserir a ideia de higiene bucal. Se aprofundarmos nossa análise, percebemos que, do rol de decisões que pautam nossas atividades diárias, apenas 60% podem ser classificadas como autênticas deliberações conscientes. O restante 40%, por sua vez, consistem em hábitos arraigados de tal forma em nossa psicologia que operam quase como um mecanismo de piloto automático, dirigindo nossas ações quase sem exigir esforço cognitivo significativo. Trata-se de uma estratégia que nosso cérebro desenvolveu ao longo do tempo, visando otimizar o uso de energia e assegurar nossa própria sobrevivência. Essa abordagem se estende até mesmo a tarefas complexas que inicialmente demandam concentração considerável, como o ato de dirigir, pilotar uma motocicleta e até mesmo uma bicicleta, por exemplo. Com o passar do tempo, tais tarefas se simplificam notavelmente e passam a requerer um esforço consideravelmente menor ou quase que zero. Compreender a natureza desses processos, bem como seu funcionamento intrínseco, pode efetivamente se tornar o elemento decisivo para desencadear mudanças significativas em nossas vidas. Em essência, todos os hábitos podem ser desmembrados em 3 componentes distintos, porém interconectados, que se amalgamam em um padrão conhecido como o ciclo do hábito. De fato, esses componentes são fundamentais: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é, essencialmente, o gatilho que ativa um sinal no nosso cérebro, desencadeando o início de uma atividade. A rotina, por sua vez, engloba a própria sequência de ações que são consistentemente realizadas quando confrontados com a deixa. Essa deixa pode assumir diversas formas, como um local, um objeto, um estado emocional ou até mesmo uma pessoa. Algo que funcione como a chave que desbloqueia o hábito. Em sequência, segue-se a rotina, uma série de ações que se desdobram sempre que a deixa é ativada. E finalmente, após completar essa rotina, surge a recompensa. Essa recompensa pode ser vista como um prêmio tangível, ou mesmo uma sensação gratificante resultante da conclusão da tarefa. Quanto mais agradável ou satisfatória for essa recompensa, maior será o impulso de repetir a rotina. Essa repetição se traduz em um reforço na memória, estreitando as conexões entre a deixa, a rotina e a recompensa. Em outras palavras, quanto mais robustas forem essas conexões, maiores serão as chances de o hábito se repetir de maneira contínua. Certamente a história por trás da evolução da pasta de dente é intrigante. A Pepsodent, de fato, percebeu a essência do ciclo do hábito e aplicou com destreza seus princípios. Naquela era, a maioria das pessoas não via dentes amarelados, sem adentrar no mau hálito, como algo desfavorável ou indesejado. Na verdade, era um fenômeno bastante comum para a época. No entanto, a Pepsodent soube criar uma deixa praticamente perfeita que se enraizou-se, uma que instigasse um forte desejo nos americanos. Essa deixa foi habilmente formulada e se tornou um catalisador para um fenômeno global: a mania pela busca de dentes brancos e radiantes, associados à ideia de higiene e beleza. O segredo de tal sucesso residia na adição de ingredientes químicos específicos, que apesar de não proporcionarem uma limpeza substancialmente superior, conferiam uma sensação refrescante e levemente refrescante na boca. Essa sensação peculiar, ou seja, essa recompensa que o uso da pasta Pepsodent trazia, tornou-se fortemente vinculada à sensação de limpeza e higiene. Essa associação, por sua vez, desencadeou o sucesso da marca no mercado, estabelecendo-se por muitos anos como uma escolha preferida.
Essencialmente, a Pepsodent aproveitou o ciclo do hábito, capitalizando na conexão entre deixa, rotina e recompensa, para conquistar uma posição distinta e duradoura na mente dos consumidores. É verdadeiramente notável como essa conexão entre os elementos do hábito é intrincada. Cada vez que percebemos nossos dentes com uma sensação de sujeira, imediatamente anseia-os por uma refrescante sensação de limpeza na boca. E essa associação nos leva a pensar em escovar os dentes. Em um capítulo subsequente dessa história interessante, anos depois, surgiu outro elemento que, embora não influenciasse de forma significativa na limpeza, foi introduzido para amplificar a sensação de higiene. A adição desse componente tinha como propósito fazer o creme dental espumar na boca, reforçando a impressão de limpeza. É fácil imaginar como seria se os dentes ficassem limpos mesmo sem a formação de espuma, ou sem essa sensação revigorante na boca. A inclusão desses elementos extra, no entanto, tinha uma finalidade crucial: acentuar o desejo inerente ao hábito. Esses acréscimos não eram meramente acidentais, mas sim estrategicamente pensados para reforçar a ânsia por manter o hábito de escovação. Em última análise, é a interligação entre os componentes do ciclo do hábito, a deixa, a rotina e a recompensa, que culmina na criação de uma experiência sensorial tão poderosa, impulsionando a repetição do hábito de forma consistente. Exatamente, a essência dessa história nos oferece um conhecimento crucial sobre o funcionamento dos hábitos, e essa compreensão pode ter um impacto profundo em nossas próprias vidas. Tanto podemos empregar esse entendimento para adquirir novos hábitos benéficos, quanto para alterar hábitos indesejáveis, já arraigados em uma população mundial em definitivo para todo o sempre. Encerramos assim a segunda etapa desta jornada de exploração dos hábitos. Esperamos sinceramente que esteja apreciando e, mais importante ainda, que esteja ansioso para prosseguir a última parte deste conjunto, disponível aqui em nosso canal no YouTube. Se as nossas mensagens inspiradoras encontraram eco em seu coração, ficaríamos imensamente gratos com a sua apreciação. Uma curtida sincera, a subscrição do nosso canal e a ativação do sininho são como uma sinfonia de apoio, lembrando-o periodicamente da importância de revigorar seus pensamentos e esculpir sua mente em direção a uma nova trajetória. Sua contribuição é vital para que possamos alcançar aqueles que também anseiam por orientação. Expressamos nossa profunda gratidão e pedimos desculpas por qualquer brincadeira, sempre acompanhadas por um toque de sinceridade que carregamos conosco.